Está no ar o canal HAM-TV. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui no estúdio do canal HAM-TV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar novamente. Mas antes de nós entrar no nosso assunto, tem uma pergunta, né, que fizeram para mim. Está lá no meu canal HAM-TV. O rapaz fez uma pergunta querendo saber sobre os Illuminati. Ele disse: irmão, me explique, fale um pouco sobre os Illuminati. E eu não vou falar tudo sobre os Illuminati hoje, mas eu quero dizer que toda vez que eu vou gravar um vídeo, vou falar um pouco sobre os Illuminati, porque é uma preocupação muito grande no meio das pessoas. Algumas pessoas se preocupam e dizem que uns ficam preocupados com os Illuminati, outros se preocupam com a Rússia, e cada pessoa se preocupa com uma coisa, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não se preocupe com a Rússia, nem se preocupe com os Illuminati, porque primeiro os Illuminati eles são uma organização, assim como a Tríade é uma organização mafiosa do Japão, da China, assim como o Yakuza também é uma organização mafiosa lá do Japão. Os Illuminati também são uma organização. Agora, só que os Illuminati estão envolvidos em muitas coisas. Na política, na religião, no esporte. Em muitas coisas os Illuminati estão envolvidos. Mas não tenha medo dos Illuminati. Não se preocupe com eles, porque não são eles que vão dominar o mundo. Mas quem vai dominar o mundo é o romanismo. É o catolicismo que vai dominar o mundo, não os Illuminati. Por quê? Os Illuminati foi criado pela própria Igreja Católica, exatamente, que não estiver equivocado, foi ali no século XIII. Século XIII em diante, que surgiu os Illuminati. Criado pela própria Igreja, surgiu de dentro da própria Igreja. E hoje muitas pessoas se preocupam com o Illuminati, mas não é o Illuminati que vai dominar o mundo. Não. Quem vai dominar o mundo é o romanismo, é o catolicismo. Muito bem. Mas vamos para o nosso assunto. E hoje eu quero falar num assunto muito forte. Vamos para as escrituras, aqui exatamente no livro do Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler duas escrituras no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 3. E diz aqui a palavra de Deus: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande e podéreo. Versículo 3. E vi da sua cabeça uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou-se após a besta. Isso que nós lemos agora é Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Agora, vamos para o capítulo 17 do livro do Apocalipse também. Capítulo 17, versículo 8 até o versículo 10 do livro do Apocalipse, porque nós temos um assunto muito importante hoje para falarmos. Que nós, eu quero deixar isso bem claro, que nós não conseguir falar tudo sobre esse assunto hoje. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. Apocalipse 17, 8 ao 10. Diz assim: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram e vendo a besta que era e não é, e mais que virá. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. E um existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra. Então, meus irmãos, meus amigos ouvintes, meus associados do nosso canal HAM-TV, hoje vamos falar sobre
o sétimo reino, hein? Que nós, como eu falei no começo, que nós não conseguimos concluir hoje. No próximo vídeo da semana passada, nós vamos, da semana que vem, perdão, nós vamos trazer a conclusão. Então, se basear nessas escrituras que nós lemos, vamos falar sobre o sétimo reino. Mas antes de nós falar sobre esse sétimo reino, porque a Bíblia diz aqui no versículo 10 do capítulo 17, do livro do Apocalipse, diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram. Isso foi no tempo de João. Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, 5 reis já tinham passado. E diz assim, ó. E um existe. Esse um que existia no tempo de João era Nero. O imperador Nero. Era o que estava existindo no tempo de João. 5 já tinha caído. O atual, na época de João, era Nero. Diz assim, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, depois de Nero, depois do imperador Nero, viria outro reino. Hein? Porque quando João teve a revelação do Apocalipse, o imperador de Roma, na época, era Nero. 5 já tinha passado. O atual, naquela época, era Nero. Mas outro, um sétimo, estaria por vir. E nós vamos chegar e vamos mostrar para você quem foi esse sétimo reino. E esse sétimo reino, eu quero deixar bem claro, que esse sétimo reino, ele está no mundo hoje. Já está no mundo hoje, hein? Está no mundo hoje. Mas antes de nós entrar em detalhes sobre esse sétimo reino, eu quero convidar vocês para nós entrar no livro de Daniel, capítulo 7 do livro de Daniel, porque lá o profeta Daniel, o profeta do gentil, porque a era gentia, o tempo do gentil, deu início lá em Babilônia, no ano praticamente 606, naquele tempo, antes de Cristo, deu início o tempo do gentil. Mas, vamos lá, livro de Daniel, Daniel capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7. E a gente vai falar um pouco sobre essas visões que Daniel viu, que teve. Ele teve essas visões. E nessa visão, Daniel viu 4 animais. 4 animais. Daniel, capítulo 7. Deixa eu achar aqui a escritura do livro de Daniel, para nós entrar em detalhes sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre o sétimo reino. Esse é um assunto, meus irmãos e meus amigos, que vocês não vão encontrar por aí, porque as igrejas hoje não estão preocupadas com essas coisas, certo? Que você ligar a televisão ou entrar na internet mesmo para assistir um canal evangélico, você só vai encontrar os pregadores falando sobre prosperidade, porque hoje o assunto do momento é prosperidade. Hoje está tudo baseado no dinheiro. Hoje o negócio é ganhar dinheiro, certo? É ganhar dinheiro, é enricar, certo? Hoje é satisfazer a carne. É isso que os pregadores estão fazendo aí com as pessoas, satisfazendo a carne. Mas e a alma das pessoas? Como é que tá? Tá por aí, de qualquer jeito, né? Mas vamos aqui, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos começar aqui do versículo 2 de Daniel capítulo 7, porque aqui Daniel teve uma visão de 4 animais. Preste bem atenção. Daniel capítulo 7, versículo 2, ele diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. Você veja que esses 4 animais que Daniel viu na sua visão, eles subiram do mar. Porque o mar, na Bíblia, representa povos, nações e língua. Então, esses 4 animais subiram do meio das nações, do meio dos povos, do meio das pessoas. Mas vamos adiante. Versículo 4. E diz assim, Daniel diz:
O primeiro era um leão. E tinha asas de águia, e olhei até que foram arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração do homem. Então o primeiro animal que Daniel viu na sua visão foi um leão. Então quem foi esse leão? O que é que esse leão representava? Esse leão representava o Império Babilônico. Exatamente aonde Daniel estava na sua época. Aonde deu início à era do gentio. O leão, que representa o Império Babilônico, aonde Nabucodonosor era o rei, era o imperador. Muito bem, vamos adiante. Versículo 5. E continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levante-te e devora muita carne. Então, quem foi esse segundo animal, que foi um urso? Quem foi ele? Foi o Império Médio e Persa. Hein? Médio e Persa, duas nações unidas. Eles dominavam o mundo. Porque naquela época, o mundo sempre era dominado por nações. Hoje é diferente. Cada nação hoje tem o seu presidente, né? E cada presidente domina o seu país. Mas naquela época, um homem só, de um país, dominava o mundo. Então, o leão representava o Império Babilônico. E agora, Daniel aqui vê um urso. E o urso representa o Império Médio e Persa. Hein? E esse urso tinha 3 costelas na sua boca, representando a Lídia, o Egito e a Babilônia, aonde foi que o Império de Médio Persa dominaram. Certo? Agora, vamos adiante. Versículo 6. E continuei olhando, e eis que versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, que foi dado domínio. Esse terceiro animal que Daniel vê aqui é um leopardo de 4 cabeças. Com 4 cabeças. Esse leopardo aqui representa o Império Grego, a Grécia, no tempo de Alexandre o Grande. Hein? No tempo do imperador Alexandre o Grande, o homem que conquistou o mundo todo na sua época. E essas 4 cabeças do leopardo, porque é um leopardo com 4 cabeças, foi depois que esse homem, o imperador, o Alexandre o Grande, morreu, o reino se dividiu em quatro partes. Hein? Essa é a verdade. Agora vamos aqui. Continuando no versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando na visão da noite, e eis que um 4º animal terrível e espantoso. Você veja que o primeiro animal era o leão, que era Babilônia. O segundo era o urso, que era Médio Persa. O terceiro, que é um leopardo, que era a Grécia. Agora, o 4º animal é um animal terrível e espantoso. Olha, não tem forma, é uma coisa monstruosa e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés, o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e 10 pontas. Veja que monstro, que animal monstruoso é esse. A própria Bíblia não dá uma inscrição exata, chama de animal terrível e espantoso. E quem foi esse animal? Esse animal aqui que Daniel vê, o 4º animal, que é um animal espantoso, é uma coisa monstruosa. Ele representava quem? Representava o Império Romano. O leão, representando Babilônia, o urso, Médio Persa, o leopardo, a Grécia, e esse 4º animal, um animal terrível e espantoso, representando o Império Romano. Desses 4 reinos, dessas 4 nações que dominou o mundo, o Império Romano foi o império que dominou o mundo mais do que qualquer outro. Mais de 400 anos
Roma imperial, Roma dominou o mundo. E dominou com braço de ferro. É por isso que esse quarto animal, ele apresenta como um animal terrível, destruindo tudo, tem dente de ferro, sabe? Ele acaba com tudo. Foi isso que Roma fez no seu período de domínio sobre o mundo. Dominou o mundo mais de 400 anos. Hein? Isso. E acabou com tudo que passava na sua frente e destruiu. Olha, os historiadores, né, a gente sabe que tem muitas pessoas estudiosas. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui, isso é verídico, isso é verdade. 70% das estradas, preste atenção, 70% das estradas que tem no mundo, quem construiu foi Roma, no seu tempo que ele dominava o mundo. E agora Daniel tem essa visão desse animal, desses animais, dessas 4 nações. Agora essa 4ª nação aqui, meu irmão, é a pior que teve. Quando Jesus Cristo veio à Terra, Roma dominava o mundo e Jesus Cristo foi morto debaixo dessa lei romana. Certo? Agora, deixa eu voltar novamente para o livro do Apocalipse, porque existe uma profecia muito importante que nós precisamos estudar hoje. Vamos voltar para o capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo... Eu quero só ler o versículo 3 de Apocalipse 13, porque preste bem atenção. Veja só. E vi uma de sua cabeça como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Como eu falei que Daniel teve a visão de 4 animais. Esses 4 animais representavam 4 nações. O leão representa a Babilônia, o urso a Médio e Persa, o leopardo a Grécia, e o 4º animal, que era o animal terrível, representa o Império Romano. Agora, a Bíblia diz aqui que houve uma ferida. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 3. E vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então você veja que esse 4º animal que Daniel viu lá, antes de Jesus, antes de Cristo, ele foi ferido de morte. Foi ferido. Chegou um dia que aquele império, aquele reinado que dominou o mundo mais de 400 anos, chegou ao fim. Foi destruído. Mas a Bíblia diz aqui que ele foi curado. E viu nas suas cabeças com ferida de morte, e sua chaga foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Você veja que ele foi curado. Esse 4º animal que Daniel viu na sua visão é o mesmo animal que João vê aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Ele foi ferido de morte, mas foi curado, e toda a terra se maravilhou-se com ela, com essa besta, com esse poder. Agora, como eu falei, esse 4º animal, que está no capítulo 7 de Daniel, é o mesmo animal que está no capítulo 13 de Apocalipse. É o Império Romano. Agora, no capítulo 7, ele está como império ali. Está como império. Mas no capítulo 3 de Apocalipse, ele não está mais como império, como parte política. Agora está como uma parte religiosa. Por quê? Porque ele foi curado. Sabe? Houve uma batalha, e aquela batalha feriu o Império Romano, e Roma como império caiu, mas foi curado, e agora Roma se levanta, não como um império mais romano, agora como o quê? Como um império religioso. Vamos agora ver o que o profeta de Deus, o 7º anjo, William Branham, ele nos ensina sobre isso. Porque foi prometido na Bíblia que quando João estava na ilha de Patmos e teve a visão, no capítulo 17, versículo 8 ao 10, ele disse que são aqueles 7 montes, que aquela mulher estava sentada, são 7 reinos. 5 já tinha caído, e aqueles reinos eram o reino que dominou o Império Romano. Mas no tempo de João, 5 já tinha caído, e existia um
No tempo de João, quando João estava preso na ilha de Patmos, quem era o imperador de Roma era Nero. Mas ele disse que viria outro depois de Nero. Mas quem foi esse depois que veio depois de Nero? Vamos aqui para a mensagem do profeta, onde o profeta de Deus, William Branham, explica sobre isso. Eu quero ler aqui a mensagem, a Era de Pérgamo, parágrafo 131. E veja que o nosso assunto hoje é sobre o sétimo reino. O sétimo reino. E esse sétimo reino está no mundo hoje. Ele começou lá atrás. Lá atrás. E hoje ele está no mundo, dominando tudo. A Era de Pérgamo, parágrafo 31. Vamos ver o que aqui o profeta de Deus fala sobre isso. Ele diz assim, preste bem atenção o que é que o irmão Branham, o profeta de Deus, está falando. A fim de esclarecer mais ainda este ponto, deixe-me explicar o nicolaísmo. Do segundo modo, você se recorda em Apocalipse 13:3 diz: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Ora, sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão. Aquele Império Romano pagão que Daniel viu no capítulo 7, o quarto animal. E ele diz assim: aquele grande poder político mundial. Esta cabeça levantou-se novamente. Agora, como que? O império espiritual da Igreja Romana. Aqui está o sétimo reino. Então, Roma, império, Roma imperial, Roma política, que era o sexto reino, ela caiu. Foi filha de morte, destruída. Mas agora ela levanta novamente. Como o império espiritual da Igreja Católica Romana. E o Mombrana continua. Agora observe isso, cuidadosamente. O que foi que fez a Roma política pagã, que tornou-se a base de seu sucesso? Ela dividiu e conquistou. Esta era a semente de Roma. Dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam aqueles os quais dilaceravam, não podia mais se levantar, como quando destruiu Cardocho, deixando-se totalmente estéril. A mesma semente de ferro permanece nela enquanto ela levantasse como uma falsa igreja. E sua política permanece a mesma, dividir e conquistar. Isso é nicolaísmo. E Deus odeia. Preste bem atenção o que é que o profeta de Deus está dizendo aqui. Que Roma caiu como um império pagão e agora ela surge como um império espiritual através da igreja romana. O sétimo reino. 5 caiu, disse João. Um que existe naquele tempo era Nero e virá outro. E esse outro exatamente foi agora. Exatamente foi nesse tempo. Qual foi o tempo? Quando Constantino entrou em cena, ele feriu, ele curou a ferida mortal da besta, que é Roma. Então Roma, como império pagão político, cai. E agora é levantado agora como império espiritual através da Igreja Católica. E todo mundo se maravilha. Porque hoje, que você analisar, todo mundo hoje, meus irmãos, está vivendo dentro desse sétimo reino. E esse sétimo reino, quem domina é a Igreja Católica. E o rei é o Papa. O Vigário Filidei. Ele, o falso profeta, que é rei desse reino. O sétimo reino. Porque a Roma pagã, Roma política, ela caiu. Mas agora ela se foi levantada através de Constantino, como agora Roma espiritual. É o que o irmão Branham está dizendo aqui. Ó. Sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial. Esta cabeça levantou-se novamente como o Império espiritual da Igreja Católica Romana. Roma caiu como império. Ela não domina mais o mundo através da política, mas ela domina o mundo através da igreja, através da sua religião falsa, através do seu homem falso, do seu profeta falso. Ela domina o mundo e as pessoas estão envolvidas nesse reino. As pessoas estão envolvidas nesse sétimo reino, onde o Papa, o falso profeta, reina. E as pessoas estão sendo dominadas por ele. Deixa eu continuar mais aqui, nas mensagens do profeta de Deus.
Deixa eu aqui para a mensagem, a restauração da ave noiva, parágrafo 310 ao 311. Preste atenção o que é que o irmão Branham, o profeta de Deus, ensina sobre isso. 310 ao 311, ele diz assim: nunca tema o comunismo. Quer dizer, nunca tenha medo do comunismo. Não tenha medo do comunismo, não tenha medo do Illuminati, não tenha medo de nada. Ele diz assim: comunismo é um movimento irreligioso. Mas você ouviu alguns destes pregadores de pé no púlpito condenando o comunismo? Comunismo? Eu não creio nisso também, mas vocês dizendo à igreja, todos nós seremos engolidos, todo mundo se tornará comunista. Isso é exatamente contrário à palavra de Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que isso seria dessa maneira. Mas o meu Branham continua. Mas a Bíblia diz que o romanismo, a igreja católica, engolirá o mundo. Deixa eu repetir mais uma vez essa aqui, o parágrafo 311 da mensagem, a restauração da ave noiva. Ele diz: mas a Bíblia diz que o romanismo, a igreja católica, engolirá o mundo todo. Tome Daniel e veja a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor. Médio e Persa sucedeu. O Império Grego sucedeu aquilo. E Roma foi até o fim. Aqueles 10 dedos correu em cada reino sobre a terra. Está vendo aí? Então, se Roma pagã, ela caiu, mas ela se levantou. O sétimo reino. Agora, esse sétimo reino não era mais um reino natural, dominado pelo homem natural, pela política, mas agora é através da religião, através de uma igreja falsa e de um profeta falso. O sétimo reino é a igreja católica romana. E muitas pessoas, muitas mesmo, estão maravilhadas com isso. Estão adorando isso. Estão envolvidos com isso. E os protestantes também estão dentro disso também. Você pensa que porque você é batista, presbiteriano, da Igreja Universal, é adventista, está fora disso? Não, vocês estão dentro disso também. As igrejas protestantes, eu quero ser mais claro. Porque essa palavra protestante não existe mais. As igrejas evangélicas aboliram essa palavra. Hoje são chamadas igrejas evangélicas. Então, deixa eu ser bem claro. Todas as igrejas evangélicas estão vivendo dentro do sétimo reino. E quem é o rei? Quem é que domina? É o Papa, o falso profeta. Ele é o rei desse reino. E todos estão dentro desse reino. Você diz, mas irmão, eu era católico, mas saí, agora sou da Assembleia. Continua um católico. Você continua um católico. Mas como? Os mesmos ensinamentos. O batismo é o mesmo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia manda você se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Não no nome, não nos títulos, mas no nome. Mas vocês são batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês creem na trindade de 3 pessoas, como a igreja católica crê também. Vocês creem no inferno de fogo, a pessoa mais é tudo para o inferno do fogo. É o mesmo ensinamento da igreja católica quando ela fala sobre o purgatório. É a mesma coisa. Então, se você saiu da mãe e foi para a filha, mas você continua católico. E quem está ali reinando, quem está ali dominando é o Papa. É a besta do capítulo 13 de Apocalipse, que foi ferida de morte, mas depois ela recebeu a cura e agora está dominando o mundo através da sua igreja, da sua religião. Mas vamos continuar aqui com o profeta? Vamos continuar com o profeta aqui na mensagem, o segundo selo. O segundo selo, parágrafo 315. Veja o que é que o profeta de Deus, o irmão Branham, é por isso que eu prego o sétimo anjo. Porque Deus enviou um profeta para nos ajudar. E para revelar aqueles mistérios que estavam dentro das escrituras que ninguém sabia. Então Deus enviou um profeta, ele veio e nos revelou toda a Bíblia. E nós conhecemos o mistério. Que era mistério, mas agora está revelado.
Isso é para ajudar o eleito. É por isso que eu estou aqui, meu irmão, meu amigo, pregando essas coisas. Para lhe ajudar. Para tirar você do engano. Não tenha medo do Illuminati. Não tenha medo da Rússia. Mas preste atenção em Roma. Porque Roma que está dominando. E ela vai dominar até chegar à destruição. Isso que eu estou falando é correto, é verdade. Veja o que o profeta de Deus diz aqui no segundo selo. Parágrafo 315, ele diz assim: a Rússia não reina sobre tudo. A Rússia não reina sobre tudo. Nós não reinamos sobre tudo. Apenas um rei que reina sobre tudo. Como o ferro de Nabucodonosor corria por todos os dedos. É Roma. Roma não faz isso como uma nação. Quer dizer, ela não faz isso como uma nação política. Ela o faz como uma igreja. Toda nação sob o céu é para Roma. Roma que domina tudo, meu irmão. Houve uma época que ela dominou o mundo através da política durante mais de 400 anos. Mas quando os bárbaros invadiram Roma e acabou com Roma, Roma foi destruída, mas Constantino levantou agora como uma Roma espiritual. Isso é verdade. Isso está na história. É só você ter coragem de examinar essas coisas. Aí você diz, mas irmão, isso tem o que tem a ver isso com a nossa fé? Tem muita coisa a ver com a nossa fé. Porque que não tivesse, essas coisas não seriam reveladas pelo sétimo anjo. Mas Deus enviou o sétimo anjo e revelou esses mistérios que ninguém sabia durante 2000 anos. Mas foi revelado. E isso aumenta a minha fé. Isso faz a minha fé mais aumentar para que eu possa me proteger do engano das falsas igrejas, das falsas religiões e desse reino falso. Porque esse sétimo reino é falso. Esse sétimo reino que a igreja católica domina e o Papa é o rei, é um reino falso. É um reino que vai produzir morte. E muitas pessoas estão dentro desse reino, especificamente as igrejas evangélicas. Não importa que você seja católico, Assembleia de Deus, Batista, Universal, Adventista, não sei o que lá, a igreja Assembleia de Deus, campo não sei de onde. É tanto Assembleia de Deus, tanto campo que dá para fazer até um time de futebol, porque é tanto campo que tem nessa Assembleia de Deus, meu irmão. É só baseado em dinheiro, tudo isso é baseado em dinheiro. Porque quando eu aceitei Jesus, eu só conhecia duas Assembleias de Deus, que era a Assembleia de Deus Missão e a Assembleia de Deus de Madureira, mas hoje é a Assembleia de Deus Campo de Santa Rita, a Assembleia de Deus Campo de Bahia, a Assembleia de Deus Campo de João Pessoa, é tanto campo, que não acaba mais. E todos eles estão envolvidos dentro do catolicismo, estão vivendo dominado por esse reino que é o Papa. Isso é verdade. Porque dentro desse reino, escuta o que eu quero dizer a você, dentro desse reino, desse sétimo reino, que é um reino espiritual, e o Papa é o rei, e está dominando, as igrejas evangélicas estão erguendo a imagem à besta. Por quê, hein? Elas estão erguendo a imagem. Em outras palavras, elas estão se unindo. Elas estão se unindo, porque essa união começou. A imagem da besta se levantou. Deixa eu ler aqui Apocalipse, capítulo 13. Para você ver, Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 ao 15. Veja o que aqui a Bíblia diz. 13, Apocalipse 13, 14 ao 15 diz assim, ó. Engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta e recebeu a ferida da espada e vivia. Hein? Versículo 15. E foi concebido que deste espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E quem é essa imagem da besta? Quem é que forma? Essa imagem da besta está sendo formada dentro do sétimo reino. A imagem da besta está sendo formada dentro do sétimo reino. E o sétimo reino é um reino espiritual onde o Papa é o rei. Ele está mandando, ele está reinando. E as pessoas religiosas estão construindo dentro desse reino a imagem da besta, que é o ecumenismo. Eles estão se unindo, meus jovens, meus irmãos. Hein? Estão se unindo. Olha, que você vai entrar na internet e colocar assim, ó, movimento ecumênico no Brasil, você vai ver, sabe, as igrejas evangélicas aqui no Brasil, todas elas se unindo novamente, dizendo, vamos todo mundo se unir. Eu vi essa semana na internet uma pastora, porque primeiro a Bíblia proíbe a mulher ser pastora. Uma pastora dizendo assim, olha,
Vamos se unir porque brevemente Jesus vai chegar e a gente tem que se unir porque quando a gente se unir, Jesus vai chegar. Que conversa é essa, meu irmão? Quando tiver todo mundo unido, o que vai ver? O que vai acontecer? A Bíblia diz que vai vir uma destruição. Não a vinda de Cristo, mas uma destruição, porque Jesus Cristo vai vir como ladrão de noite, vai arrebatar sua noiva e as pessoas do ecumenismo, as igrejas evangélicas que se uniram com a besta, nem vão saber de nada disso. Aí vão dizer, mas cadê o profeta Elias? A Bíblia diz que Elias viria, mas cadê Elias? Aí vai ser tarde demais. Cadê o arrebatamento? Já aconteceu. A grande tenda foi armada. A ressurreição aconteceu. Aqueles que estão vivos, os corpos foram transformados. Então, se a tenda se desmancha, eles sobem para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Agora, quem vai saber disso? Só a noiva. Mas aqueles que estão fazendo parte do comunismo, que estão dentro do sétimo reino, eles não vão saber de nada disso. Mas vamos continuar com o profeta de Deus. Aqui na mensagem, as 10 virgens, preste atenção que o irmão Branco diz aqui no parágrafo 242 das 10 virgens. Ele diz assim: a imagem da besta, a denominação protestante, não a católica. Não. A imagem da besta, a denominação protestante, não a católica. Então, se quem vai formar a imagem da besta são as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Elas vão formar a imagem da besta porque elas vão voltar novamente para a mãe delas, que é a igreja católica. Isso já aconteceu, já está acontecendo. Aconteceu em 2013, quando Tony Palmer, junto com o discípulo de Oral Roberts, lá nos Estados Unidos, reuniu católico, protestante, pentecostais, não pentecostais, dizer assim, vamos se unir todo mundo agora, e fizeram uma declaração para o mundo todo. E de trazer os corações dos pais aos filhos, de preparar o caminho para o Senhor. E sabemos que profecia sempre tem cumprimento duplo. E sabemos que Elias virá antes da segunda vinda também. E eu entendi que o espírito de Elias é o espírito de reconciliação. Tony Paulo disse que ele era o espírito de Elias. Ele disse assim, olha, eu estou no espírito de Elias porque eu estou aqui para reunir o povo novamente. Ele disse assim, e nós, todos somos católicos. Todos que nasceram de novo são católicos. Veja a conversa de Tony Palmer. Então, em 2013, a imagem foi levantada. A imagem está erguida. O que falta agora é só abranger o mundo todo. É, meu irmão, isso é o que está acontecendo. Mas o povo está sabendo o quê? O que é que o povo quer? O que as igrejas estão querendo? Não querem saber de nada. O negócio que eles só querem ganhar dinheiro, isso e aquilo outro, e as coisas estão acontecendo. Eles não estão nem percebendo, mas as coisas estão acontecendo. Deixa aqui eu citar o último parágrafo para nós terminar o nosso assunto, que o tempo está se passando, e a gente começa a se empolgar e começa a falar dessas coisas. Parágrafo 247 da mensagem 10 vídeos, o irmão Brana diz: agora façamos uma imagem à besta. Aqui, neste país, eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unida. Os nicolaítas se reuniram e os denominados finalmente unirão essa irmandade e não entrará como católico, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. A Bíblia diz que a imagem da besta recebeu poder também para matar todos aqueles que não adorassem eles. Quer dizer, todos aqueles que não se uniam ao comunismo, todos aqueles que não se uniam a esse movimento ecumênico vão ser assassinados, vão ser mortos. E essas coisas estão acontecendo, já está acontecendo e vai acontecer e vai pegar o mundo todo. E você, meu irmão, e você? O que você vai fazer? Mas a noiva de Cristo está livre dessas coisas. A noiva de Cristo está protegida. A noiva de Cristo está debaixo do sétimo selo. A noiva de Cristo está debaixo do sétimo selo, então ela está protegida dessas coisas. Porque a noiva de Cristo vive na sua era, na era da noiva. A igreja natural vive na era de Laodiceia. E os protestantes, que ergueram a imagem da besta, vivem no reino, no sétimo reino, que é o reino da igreja católica, onde o Papa domina. Mas, meus irmãos, meu tempo acabou. Deus nos ajude, nos dê força, para continuar pregando esse evangelho verdadeiro, sem nenhum arrudeio, sem tapiação, mas falando a verdade. O meu propósito é esse, meu irmão, ajudar você naquilo que é verdadeiro. Então, se Deus nos ajude, e no próximo programa, nós estaremos mais uma vez falando das coisas de Deus, aquilo que Deus revelou
através do seu profeta, o sétimo anjo, William Marlon Branda. Que Deus abençoe. E eu peço a vocês que continuem novamente, continue inscrevendo no nosso canal. Você pode deixar pergunta, sugestão, comentário, até crítica. Faça o que você quiser. Mas se inscreva no canal HMTV, a Palavra do Mestre. Que Deus abençoe e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Shalom, shalom.